um tema aí super novo, que tenho certeza que vocês já ouviram em diversos momentos. E hoje nós temos várias novidades. Fora um tema diferente, o coletivo hoje está maior. Nós estamos recebendo hoje uma nova integrante no coletivo, que já participou de um dos papos e agora é integrante oficial, estará sempre conosco, a Sam. E como nossa nova membro do coletivo, ela que vai falar um pouco hoje sobre o tema de hoje. Não, eu tenho uma coisa para falar assim. Eu estou entrando, gente, e eu já vou entrar falando que a Bibiana errou no post que ela falou, contando no Semente que Voa. Por que era terça-feira, 11 horas, que não tem futebol terça-feira? Como assim, Bibi? Você não contava com os portugueses em Boston, né? Pois é, cara. Como é que eu ia imaginar que ia ter seleção brasileira pela terça? É um dia perfeito, depois da novela, não tem futebol. Aí na hora que eu li, eu falei, não, tem Saramandaia, mas tudo bem. Não é toda vez que tem, né? É novela. Aí hoje tinha futebol, eu falei, caiu tudo que ela falou. Caiu tudo, é verdade. Cara, que droga. Mas tá difícil, tá um olho aqui e o outro lá. Você tá vendo o tadinho do Léo? A TV tá ligada aqui também. Se sair um gol, eu vou olhar só. Ah, então. Bom, eu só vi o primeiro gol lá de Portugal, daí já vim pra cá. Mas daqui a pouco, talvez eu tenha que dar uma saidinha me explicando. Eu tenho uma bebezinha, tá, gente, de 4 meses. Talvez ela tenha que vir participar. Então, se ela acordar, eu trago. Feito. Não tem muito jeito. Tá? Os meus grandes dormem, não precisam de mim, mas a pequena precisa. Eu até escrevi um post hoje contando que eu pedi para vocês para entrar no coletivo, que era para as pessoas pedirem mesmo, quando elas gostam de alguma coisa, tem que ser cara de pau. E eu acho que esse negócio de ser cara de pau é muito economia criativa, sabe? Assim, quando eu imagino uma coisa assim, o que é economia criativa? Eu conheço algumas pessoas que dizem que trabalham com isso. Uma delas é o Marco Gomes, que é padrinho da minha nenê. E é uma pessoa que eu acompanho, trabalha há muito tempo e tal. E o Marco, eu acho que tem isso, ele defende muito o que ele faz, porque ele acredita muito, mas também ele tem essa coragem de falar, quando acha que tem que falar. Mesmo do jeito, as pessoas podem ser tímidas ou não, mas quem entra na economia criativa é um pouco cara de pau, né? Porque quando você acredita muito numa coisa, você vai perdendo um pouco da noção das convenções sociais, digamos, né? Então, acho que a primeira coisa que me parece, quando eu conheço alguém que é meio envolvido, o cara começa a se empolgar e ele já não é mais aquele cara normal, né? Coxinha, sabe? O cara não é coxinha, né? O cara é outro tipo. Sem precisar ser jornalista, né, Bibi? Ele pode ser outro tipo, ganhando dinheiro. É o cara que resolve fazer, botar a mão na massa e tal. Né? Não, porque ser outro tipo e cara de pau a gente é como jornalista, só que a gente não ganha dinheiro como jornalista, né? Então. Ó, gente, 2-1 Brasil, tá? Tá bom. E aí, assim, acho que a pessoa que tem mais a ver com isso mesmo é a Marina. Acho que era bem legal se ela se apresentasse, contasse um pouco aí pra gente como é que tá acontecendo, e até pra gente eu ter uma noção de panorama Rio. Que eu tenho uma noção muito panorama São Paulo disso. Sou Marília. Aqui no Rio não acontece muito diferente de São Paulo, na verdade. Eu também acompanho o mercado de São Paulo, conheço o Marco, conheço a história da Bubox, eu acho incrível e Sam, parabéns por ele ser padrinho da tua filha. Ele é um cara sensacional. Mas de fato aqui no Rio o mercado não tem reagido muito diferente de São Paulo. A questão Rio intensificou-se aí nos últimos 5 até 7, 8 anos. Meu Deus, que coisa linda! É linda mesmo. Parabéns. Mas se intensificou assim nos últimos, entre 5 e 7 anos, no sentido de mover uma economia que estava mais ou menos por debaixo do pano, seja por questões políticas, seja por questão até mesmo mercadológica, né, que a gente sabe que as grandes corporações acabam tapando o sol do restante que está por aí, mas por conta dessa movimentação que teve no Rio nesses últimos anos, a coisa aconteceu de uma maneira extremamente natural, né? As comunidades, as empresas, as instituições, pessoas
que queriam, de fato, atingir uma determinada solução para qualquer problema que fosse, acabaram se unindo, né, se reunindo em coletivos. Hoje a gente encontra diversos coletivos aqui no Rio, e pessoas que abriram seus negócios, suas startups. Por exemplo, nós tivemos aí semana passada o Cidades e Soluções, né, da Globo News, e para mim foi delicioso, porque eu participei de cada um daqueles projetos junto com aquelas pessoas. Então, o vídeo da benfeitoria, por exemplo, eu estava lá, eu participei do vídeo, estava lá no dia que ele foi gravado, nós gravamos em 2 dias, no final de semana. O vídeo da benfeitoria, por exemplo, foi totalmente colaborativo, eu não sei se vocês já tinham essa informação. Então, pessoas que, de fato, encontraram um ambiente favorável nesse momento do Rio de Janeiro, na verdade, nos anos passados, aí de 10, 15 anos para trás, não havia esse favorecimento, encontraram ambiente apropriado para trabalhar suas próprias soluções. Isso foi fantástico, e acontece que o ambiente está criativo, o ambiente está aberto, as pessoas têm participado, seja na forma de trabalho colaborativo, né, seja na forma de investimento colaborativo, e isso tem sido realmente incrível. Estamos chegando a N projetos. Nós tivemos aqui no Rio, no final do ano passado, foi em novembro, um fórum de economia criativa, que foi o CRIO, e aonde dentro do CRIO, que é um fórum internacional, a gente conseguiu, através da Lala Desenheim, que é uma paulista absolutamente ligada na economia criativa, eu não sei se vocês a conhecem, e ela, dentro do CRIO, ela conseguiu desenvolver 2 dias totalmente voltados para projetos colaborativos, e projetos que tinham a ver com soluções para a cidade. Então, foi incrível. Marília, deixa eu fazer uma perguntinha. Assim, quando a gente apresentou esse mesmo assunto no YouPix esse ano, fizemos um pequeno debate esse ano no YouPix, falando sobre economia criativa, e aí tinha umas pessoas muito diferentes, de áreas muito diferentes, participando. O que tem em comum todos esses projetos? É uma pergunta que eu vou te fazer. Eu vou citar as pessoas que têm, e eu vou perguntar para você, que está tão envolvida, como é que a gente podia sintetizar para as pessoas o que tem em comum nos projetos que envolvem, de fato, a economia criativa? A gente tinha um menino que era um criador de aplicativos, de app para mobile, tinha o Marco, tinha a Camila do Cinese, que é um projeto que ensina o que você quiser. É um site em que você pode ensinar alguma coisa. É bem economia colaborativa, mas por que é criativa? E tinha também a Viviane Vilela do E-Commerce Brasil. Porque e-commerce, eu acho que é uma das áreas que agora na internet as pessoas estão usando mais propostas diferentes, espaços diferentes, essas ferramentas. Mas a gente está certo quando vê que é assim, o formato? Ixi, a Marília caiu. Pessoal, falem vocês para mim, o que vocês acham que tem em comum quando você junta todos esses projetos? O que dá para a gente dizer? Por que todas essas pessoas podem ser jogadas num balaio que a gente diz isso é economia criativa? Eu acho que o principal item que une todas essas pessoas é que o capital econômico delas é o conhecimento, né? O produto delas, o negócio delas tem como core o conhecimento, né? Então, conhecimento, experiências, cultura, que é a estrutura da economia criativa, né? Que não lida necessariamente com um bem material, e sim com algo intangível, né? Que é esse o grande diferencial. Até porque é difícil você precificar o intangível, né? Você vender o intangível é um grande desafio. E é a novidade hoje, né? O que acaba incluindo aí diversos microempreendedores que antes estavam fora
aí da economia formal. Anderson, apresentando o nosso convidado de hoje, temos o Anderson Costa, do Movebla. O Anderson trabalha já há muito tempo com economia criativa, assim, trabalha com conhecimento, trabalha com intangível também. Anderson, fala um pouquinho aí da sua experiência, do que você tem visto aí nas suas andanças. Economia criativa é a pauta, que é assunto grande, hein? Né? Para vários hangouts, então relaxa que vamos ter muita conversa sobre o assunto. Peraí, Anderson, conta um pouco aí desse teu papel de hub, de pessoas que trabalham em espaços colaborativos, que eu acho que esse é um dos pontos, Isso, inclusive que a Marília citou no Rio de Janeiro, e que tem de comum, assim, de quando as pessoas entram nesse novo universo econômico e tal. Você trabalha muito e tem sido um hub aí de espaços de coworking. Como é que você vê isso junto? Se coloca, porque daí depois você responde as coisas da Aline, mas eu acho bem legal você contar como o Movebla foi se posicionando como um hub disso. Na verdade, assim, o cenário de coworking no Brasil é muito novo, ele vem de 2008 para cá, sendo que o conceito já estava desde 2004, 2005 no mundo. E acabou casando meio com a fome com a vontade de comer, porque o empreendedorismo está vindo do Brasil forte, e essas startups, essas pessoas cheias de ideias, elas precisam se reunir para botar essas ideias em conjunto, né? Acabou que os espaços de coworking acabaram sendo, não incubadoras, que eu acho que o conceito é diferente, mas meio que berços dessas pessoas. Eles pegam para criar esses empreendedores. E é natural você associar coworking com economia criativa, porque a maioria das coisas acontece lá nesses espaços, né? A gente está falando de startups, você está falando de espaço de coworking, é isso? Isso, exatamente. Ah, tá. E porque vocês paulistas usam muito essas gírias de empreendedor e fica complicado para quem não é do bem entender o que são essas coisas, entendeu? Então fala um pouco mais simplificado para mim. Vamos lá. Bom, coworking é uma modalidade de trabalho que consiste uma coisa parecida com um escritório normal. Só que em vez de você ter baias e ter a sua própria divisão lá certinha, na verdade você compartilha esse escritório com outras pessoas, que não necessariamente são uma parte da sua equipe de trabalho, pode ser outros profissionais aleatórios ao que você faz. O que acontece com esses espaços é que eles locam as suas dependências para esses profissionais, para 20, 30, 50 profissionais, esses profissionais trabalham junto, em horário comercial e tal. E o legal do espaço acontecer assim, por isso chama coworking, é que existe essa sinergia de ideias naquele espaço que não necessariamente funcionam como um time, mas funcionam como um catalisador das coisas que vocês precisam fazer. Por isso que já rola essa sinergia. Eu sou um jornalista e daqui a pouco eu posso usar de uma consultoria jurídica. Às vezes tem um advogado trabalhando do meu lado. E ele pode se juntar forças comigo para a gente fazer um projeto em conjunto. O mesmo, eu sou um designer e eu estou precisando de uma pessoa que programa o meu site. Eu sou uma pessoa que trabalha com entrega de produtos sustentáveis, e tem uma pessoa que trabalha com logística, e tem outra pessoa que trabalha com embalagens. E aí vamos juntar essas forças e de repente fazer um negócio a mais de surgir isso daí. Acho que é por isso que coworking associado muito com a economia criativa. É um berço muito forte para que isso aconteça de fato, né? O compartilhamento do espaço e o olho no olho, o cara na cara, que promove isso de forma muito mais latente. Mas assim, Anderson, uma coisa que eu sempre penso de coworking, desses espaços, aí é super preconceito meu, tá? É que você também pode ter um monte de gente de outras áreas, mas pode ter um monte de gente que faz a mesma coisa que você. E daí? Como é que você lida com essa coisa de o cara não é um colaborador seu, ele é um concorrente? Na economia criativa também você tá o tempo todo, pode pular de galho, né? Porque tudo é novo, tudo pode ser... De repente você vai para uma outra onda, chega um cara e fala, não, o Twitter é bom, o Twitter não é bom, não sei o que é bom. Quer dizer, como é que você faz quando, na verdade, você está dividindo o espaço com pessoas super criativas, independentes, mas que podem ser seus competidores? É que eu acho que, na verdade, a gente está falando de coworking não só como um conceito de trabalho, mas quando a gente compartilha o espaço de trabalho com outras pessoas
que estão ali dispostas a trocar ideias e tudo mais, a gente está falando só de um modelo de trabalho, a gente está falando de um modelo novo de viver também. A gente está muito acostumado com o modelo de trabalho, a gente está buscando as nossas próprias metas, né? Se eu faço o que eu preciso fazer das 8 às 6, tá tudo certo. Eu vou para casa, missão cumprida, e é isso por hoje. Aí viram-se os dias, viram-se os ciclos, e a coisa não acaba, né? O legal de trabalhar em conjunto com outras pessoas, até com concorrentes seus, é que você tem, eu acho que promover esse encontro, essa sinergia, deixa você mais aberto a colaborar do que bater de frente. Porque eu acho que, pelo menos eu imagino que quem usa esses espaços, e eu tenho frequentado bastante esses espaços nos últimos anos, a colaboração, ela é meio que acontece naturalmente. A concorrência, ela acontece no ambiente que ela tem que acontecer. Ela não é predatória dentro do ambiente de trabalho. Ela se você tem uma pessoa que está no mesmo ramo que você, por exemplo, pode ter um jornalista na minha frente trabalhando. Ele é um concorrente, mas de repente ele é uma pessoa que pode agregar ao meu trabalho também. Ele está com umas ideias de projetos legais, ele está com uma visão de mundo que eu não tenho, que pode inclusive agregar ao conteúdo que eu estou fazendo. Você tem que ver, quando essas pessoas elas viram um pouco a chave, não é simplesmente você compartilhar o espaço, você está compartilhando ideias, um pouco da tua vida, um pouco da tua vivência, né? E essa que é uma coisa que eu sempre falo, coworking não é só um modo de trabalhar, você muda um pouco o modo de viver também. Você vira um pouco a chavinha do seu olho para enxergar essas pessoas como pessoas que podem agregar o que você faz e não destruir o que você fez. Pelo contrário, tudo são blocos de uma coisa que é uma grande soma no final. Ai, que Nossa, adorei, gente. O coração de hoje vai para... Ai, essa de mudar o modo de viver, que a gente convive com ele profissionalmente, a gente sabe que é verdade, né? Isso que é incrível. sim. É real, que é o melhor. É que eu atendi a chamada pelo celular aqui, então eu tô meio balançando, vocês estranham. Eu ia comentar isso agora, tá engraçado. Tá pra mim também, tá terrível, que eu tô me vendo balançando também. Tá percebendo, né? Mas assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Que a Aline estava falando que são coisas intangíveis. Eu não entendi muito bem o que você estava querendo dizer, Aline. Porque são produtos no final que a economia criativa cria também. Não entendi isso. Eu também acho que nessa história de intangível já entrou a parte acadêmica da Aline, que a Aline tem um lado acadêmico, sabe? O dela é ficar lá passando a teoria. Por exemplo, quando você sempre que busca a teoria, fala a teoria e depois é completo, geralmente. Gente, a teoria é chata, vamos lá. Mas assim, quando a gente fala do intangível, por exemplo, quando você falando de um produto que valoriza uma cultura local, por exemplo, um artesanato de uma região, você não vai focar nem o seu produto só no custo de produção. Tanto o seu valor de venda não vai ser focado no custo de produção, a sua comunicação não é focada no custo de produção, é focado no valor intangível, que não é o artesanato, e sim a cultura por trás daquele artesanato. Foi claro? Entendi, agora ficou melhor. Entendeu? É isso, não é só o produto em si, é o que está por trás daquele produto. Até tem produtos, mas o que diferencia ele dos outros? O que diferencia aquele brinco do artesanato do brinco que você compra lá, provavelmente que vem se for uma bijuteria, vai vir do mesmo local lá da 25. Entendeu? É isso que vai fazer a diferença no produto. Pense intangível também como conhecimento, né? Você quando investe em você mesmo, quando você está estudando, por exemplo, fazendo uma pós-graduação, uma MBA, um aprimoramento, você pode até contar quantos livros você leu, mas aquilo não se reverte exatamente no quanto que você vai usar depois nas suas atividades profissionais. Intangível para mim é isso, são coisas que você não vê, você não materializa, mas no final das contas elas são uma soma tão grande que influenciam muito no final. Será que é por isso? Falando em conhecimento, e aí também experiência, o Cinese é bem um exemplo disso, né? Entrega de um produto, você tem uma troca de experiência, uma troca de conhecimento. O negócio que faz parte ali não tem produto.
Daí eu O acho que vai na Cinésio é linha exatamente isso, né? que o O Cinésio é Anderson falou. conhecimento, né? Ele é meio que uma plataforma onde você coloca conhecimento à disposição dos outros. Então é uma coisa que Sim. você geralmente você vai para a escola para fazer, para você absorver esse conhecimento. E aí você não precisa ir para uma escola para absorver. Você simplesmente pode pegar uma pessoa lá no Cinésio que esteja dando uma aula de como fazer um bife bem feito, ou como ensinar pessoas, ou como fazer um truque de mágica. Assim, são coisas que estão na nossa cabeça, conhecimento que a gente acaba espalhando, né? Pegar essa coisa intangível e tornar ela mais palatável, sem você precisar estar no ambiente físico de uma escola, de um ambiente acadêmico, por exemplo. Sim, e momentos que junta tudo isso, né? Aí nós temos o Catarse, eu acho que é um bom exemplo. Você, através de financiamento coletivo, que as pessoas acabam aderindo pelos mais diversos motivos possíveis, às vezes só por curtir mesmo a ideia, por curtir a causa. Você o Catarse é uma ideia reversa, né? O Catarse é uma ideia reversa, ele pega o intangível e torna tangível, né? Então ele pega aquela ideia que você tem, e torna tangível, e ele, através do crowdfunding, através da... Junta um monte de gente que curte a ideia, né? Exatamente, a ideia se torna realidade, né? Aí realmente vira um produto, vira um serviço, enfim. A Sam queria falar alguma coisa, né? Ou seja, não há regras, né? Duas coisas. Agora do Catarse, assim, eu acho que sim, o Anderson tem razão. Eles conseguem tornar concreta a economia criativa. A gente enxerga alguma coisa como resultado daquilo. Por exemplo, eu fiz uma campanha no começo do ano que era porque o Fábio Yabu ia voltar com os Combo Rangers. E eu gosto de HQ, eu gosto muito do trabalho do Yabu. E aquilo ia resultar em alguma coisa. Eu ia ganhar, se eu contribuísse, eu ia ganhar os livros autografados, tarará, a série inteira e tal. Isso é concreto. Eu gosto, cara, do trabalho dele, é ótimo para mim ter o resultado. É ótimo saber que ele vai poder concluir o trabalho graças a mim. Isso é intangível. Mas é melhor ainda que eu vou receber em casa o pacote. Então a gente também quer esse resultado material. Mas assim, eu tava pensando, em síntese, o que vocês falaram me faz assim, chegar a uma conclusão de que a economia criativa é um estilo de vida. Você muda o seu conceito e passa a entender os seus investimentos de outra forma. Vocês concordam? Sim, sim. Eu acabei de voltar aqui. Eu tinha caído. Tudo bom, Léo? Bem-vindo de novo. Eu queria jogar no ar uma questão de cocriação em projetos, em negócios, em produtos. Como é que vocês acham que é viável isso? Que vai continuar, perpetuar ou não? Você fala cocriação em qualquer tipo de projeto, pequena e grande escala? Porque tem projetos que eles pequenos mesmo, que eles colaboradores se juntam, um joga uma ideia, outro joga outra. E tem grandes indústrias que abrem, o Google que abre sua plataforma para desenvolver outros projetos, né? Você acha que é isso? A nova economia vai ser essa? Eu acho que depende muito da boa vontade dos players envolvidos. Você está falando de cocriação aí no sentido de, por exemplo, uma empresa ela está buscando uma ideia para um produto novo, ela não sabe o que será esse produto novo, então ela bota na roda para que a comunidade ajude. Aí, comunidade você entende cliente, stakeholder, gente ao redor da fábrica, enfim. Eu acho que a gente está falando de cocriação. Eu acho que vai depender muito da finalidade. Cocriação é um método muito, muito bom, desde que ele seja um jogo como tinha uma frase muito boa do Fábio Barbosa na época do Banco Real, que era assim, esse tipo de jogo só é bom quando ele é na base do ganha-ganha, quando todo mundo ganha. Então não adianta você colocar essa questão de cocriação, sendo que o final da cocriação só vai beneficiar uma parte, entendeu? Geralmente é como as empresas estão tentando entrar nesse jogo sem olhar muito para esse ganha-ganha, né? Se a comunidade ajuda o projeto da tua empresa, o que ela ganha em troca, né? O que ela agrega com o conhecimento dela, ela agrega com valor, agrega com ideia, até às vezes com trabalho, mas o que não tem retorno para a comunidade, né?
Sim, sim. Assim, ou seja, até... como Desculpa. Pode falar, Sam. Pode falar. Como o Anderson falou antes de ser jornalista, ele falou, eu posso estar com um jornalista lá no espaço de coworking. O Anderson estava falando dos espaços de coworking, o blog dele é um hub dessa área aqui no Brasil, né? E aí eu percebo uma coisa que acontece com blogueiros, assim, eu sou jornalista e faz 8 anos que eu me tornei produtora de conteúdo só em digital. E aí o que eu percebo? Pessoas chamam você, querem mostrar alguma coisa, minha marca está criando isso, eu quero a opinião de vocês. E às vezes as pessoas não percebem que quando estão chamando você para opinar sobre uma proposta qualquer de marketing, elas estão fazendo cocriação e elas estão usando o teu conhecimento, que é essa coisa intangível. Elas estão usando todos os milhares de livros que eu li, todos os artigos que eu tive que acompanhar, os seminários onde eu fui, sabe? E aí, para participar mesmo disso para valer, você tem que entrar muito ciente de que você ou está fazendo um trabalho ou está doando seu tempo, né? Por exemplo, eu já fiz doação de tempo para órgãos governamentais. Me pediram para ensinar de mídia social, fui lá e ensinei. Mas eu estava ciente que aquela cocriação que eu estava fazendo era uma doação minha, para a nação. Mas nem sempre eu vou fazer essa doação, porque não dá para viver de voluntariado. Então, é esse meio termo de... Será que a economia criativa vai ter que ser essa coisa tão bicho grilo, que é o Cinese, por exemplo? Não estou falando mal do projeto, que eu acho excelente, mas vai ter que ser essa coisa tão fora da realidade, tão diferente? Ou tem como a gente tornar o trabalho da gente alguma coisa dentro, alguma coisa mais criativa, mais participativa e que tem o ganha-ganha? Acho que esse é o ponto em que a gente se encontra quando a gente assim, já está com alguns pés dentro da economia criativa, mas não teve coragem de se jogar. Porque você tem conta para pagar, você tem um monte de coisa para fazer, você tem colaboradores. Então, o principal paradigma da economia criativa é uma quebra no conceito da base de conhecimento, né? Então, na economia criativa, a regra de ouro seria o conhecimento compartilhado, tá? Então, não há como se medir o conhecimento, quer dizer, fulano tem um conhecimento que vale mais do que o ciclano, porque o fulano fez PhD, o ciclano não fez, enfim. A base da economia criativa é principalmente a quebra desse paradigma da venda do conhecimento, né? Então, quando você trabalha em projetos colaborativos, presume-se que o conhecimento ele seja aberto, né? Quer dizer, não só o que você sabe fazer, mas o código que você imprime no seu trabalho é que nem software, né? Você abrir o código ou você fechar o código, entendeu? Então, a base principal é de que, de fato, o conhecimento é aberto. Então, a remuneração ou não, a forma de se medir o trabalho, de se consumar financeiramente, mercadologicamente o trabalho, ela não vem através do conhecimento, ela vem através do produto final, né? O produto final, existe uma demanda para aquilo, existe uma maneira de se colocar na comunidade, seja através de venda, seja através de escambo. Hoje em dia existe um mercado de escambo que é uma coisa absurda, né? Aí mesmo em São Paulo, não sei se vocês conhecem, tem uma casa chamada Madá 80, que é na Rua Madalena, número 80, que acho que ela conhece, pelo sorriso dela, ela conhece. E que, de fato, tudo ali é feito. A Marília caiu? Foi isso? Então, você que conhece, fala como é que é. Não, eu conheço, eu não fui lá ainda, gente, conheço, porque a rede que eu acompanho, elas falam muito desse tipo de negócios, né? Lá, Vila Madalena, cara, Vila Madalena é uma coisa doida. Ela tem muito desses tipos de negócios, assim, alternativos, né? Você riu, eu vi, viu? Não, mas, ó, posso fazer um momento pausa? Gente, como não distrair olhando a Manu?
Me falem, não tem como. Mas sério, ó, A você que Aline se está perdeu no acompanhando meio pelo da conversa. Sempre, cara, sempre. Você que está assistindo pelo YouTube, não esqueça que você pode participar, deixe seu comentário, faça suas perguntas. Tipo, barato da cara do Anderson, tudo bem, a gente aceita. Manda beijo pra Manu. Mas eu quero fazer uma pergunta. Vai. Porque, Tá, por mas vamos voltar exemplo, pra pergunta. Vamos lá. vamos fazer uma pergunta. É porque eu tô aqui pensando enquanto vocês estão falando. Não, mas, ó, por exemplo, a Sampa recentemente, aqui na Moca, aí não seria. Eles realizam troca de brinquedo, falando em escambo, só complementando o que a Marília falou. Que dá para ter uma economia criativa? Dá? Não dá? É isso que ou eu ia não? fazer É uma pergunta. um consumo colaborativo. Era isso que eu ia perguntar? Não, eu queria fazer uma pergunta também dentro disso, porque, por exemplo, se vocês estão falando de vender conhecimento, de ser uma coisa intangível, por que um curso de idiomas, por exemplo, não seria economia criativa? Sabe? O que difere? Porque são muitas coisas juntas. Eu acho que depende de como ele funciona. Por exemplo, tem um curso de, se não me engano, Duolingo. O Duolingo, ele é uma plataforma online onde as pessoas trocam experiências. Você estuda junto com pessoas. Eu acho que nesse caso, e várias línguas, não é só inglês. Tem italiano, tem tudo que você imaginar. Um amigo nosso, Bruno, estava fazendo chinês, cara, coisas muito gente. Ali eu imagino que faça parte, sim, porque é um modelo diferente. O que eu entendo até o momento, aí eu não sei qual a opinião da maioria, o principal da economia criativa, que são novos modelos. É sair daquela, aí sendo meio clichê, né? Sair da caixinha. Você escreveu isso no post dela, não foi? Sair um pouco da caixinha dos modelos que nós conhecíamos de negócios. No momento que o Duolingo abre uma plataforma onde as pessoas estão estudando juntas, uma com as outras, sim. Mas se você parar para pensar, o Cinese funciona como um curso. Que você vai lá e inscreve seu workshop do que você quiser. Mas se eu chegar lá e falar que eu quero dar uma aula de espanhol, o que me difere disso ser economia criativa e um curso de espanhol não ser, entendeu? É porque na prática, o que acontece? No modelo econômico normal, o professor de inglês, ele está vendendo conhecimento para você. Então não tem nenhum objetivo econômico maior nisso. Ele simplesmente está pegando o conhecimento dele, transformando em produto e vendendo para você, como professor de inglês. A questão do Cinese é que não existe modelo econômico nisso. Ele pode até estipular preço pelas pessoas que vão lá, mas não é um modelo fechado das 8 às 6, onde todo dia o cara vai vender aquele produto, não um serviço fixo. É uma coisa que ele faz uma única vez e é que ele dá o tempo dele para ensinar uma coisa muito específica. Não é um processo de cadeia produtiva de ensino, né? É uma coisa que tem um modelo econômico completamente diferente. Mas eu entendo a pergunta da Bibi. E é uma troca também, né, Anderson? Não, mas eu entendo a pergunta da Bibi, sabe por quê? Por exemplo, meu filho estuda cultura inglesa. Custa caro a cultura inglesa, não é uma coisa super acessível. Mas é um projeto para disseminar a cultura inglesa, vocês entendem? Não é ensinar inglês. Então, meu filho aprende um monte de coisa. Ele é relativamente subsidiado pelo governo britânico, porque pela qualidade que se oferece, ele seria mais caro se eu pagasse tudo. Mas o governo ajuda. Então, é relativo. Por que eles não podem entrar como economia criativa? Acho que a pergunta é essa, não é, Bibi? Exatamente. Eles estão fazendo várias coisas, por que eles não são economia criativa e outros são? Porque a gente não entende o que ficou antes, o que existia antes como economia criativa. A gente está pensando como uma coisa que começou agora, entendeu? E é complicado, porque eu vi na lista, tipo, pode ter um monte de coisa, arquitetura, cinema, moda, sabe? Por que um filme vai ser economia criativa e outro não? É muito difícil. Vocês sabem quando começou a economia criativa? O termo economia criativa, quando ele foi cunhado? É uma coisa bem recente, não tem uma década, né? Não.
do início dos anos 80. Ah, então é antigo? É, bem antigo. E foi o primeiro ministro inglês, basicamente, em razão das economias mundiais, se vocês voltarem no tempo e estudarem um pouco a economia na história, vocês vão ver que no final dos anos 70, a economia inglesa estava completamente quebrada, né, totalmente falida, porque o governo americano, enfim, explodiu em termos de economia e riqueza e tal. Então, o governo britânico, ele, como existia de fato uma indústria, vamos dizer assim, entre aspas, de base, que era uma indústria caseira, e que isso era difundido na Inglaterra toda, no interior da Inglaterra, ele resolveu carregar esse projeto, né, para que ele fosse posto como um projeto de política pública, né, para poder subsidiar os pequenos empresários, os pequenos artesãos que tinham no interior da Inglaterra e que estavam completamente falidos. E nisso começou a entrar, muito antes, de fato, era só uma coisa de artesanato, né? E quando se foi tratar disso como uma política pública, é que se percebeu, né, que a área de cinema é tratado como economia criativa, que a área de música é tratada como economia criativa, teatro, fotografia, design, moda, enfim, absolutamente tudo. Então, realmente, o termo, vocês podem até pesquisar pelo Wikipedia, mas o termo a economia criativa, ele foi cunhado pelo governo britânico, através do primeiro-ministro da Inglaterra, que institucionalizou isso como uma política pública no início dos anos 80. E até chegar aqui no Brasil, claro, óbvio que demora pra caramba, né? Nós estamos literalmente no meio do caminho, atrasados em relação aos Estados Unidos e bastante atrasados em relação à Europa. Então, por isso que todo mundo acha que é uma coisa muito nova, legal, mas na verdade não é. Hã? Sim, sim. Sabe por que eu acho, Marília, que as pessoas pensam que é uma coisa muito nova? Porque a teoria mais conhecida de economia criativa é a do livro The Creative Economy, que é de 2001. Né? Essa parte que você contou, eu particularmente conhecia. Eu conhecia também só do livro, né? Eu não sei falar o nome desse cara, gente. É John Hawkes, alguma coisa assim. Isso. Esse livro é bem recente. Neste livro ele cita ele cita setores econômicos da gastronomia, arquitetura, publicidade, design, artes, artesanato, moda, cinema e vídeo, televisão, editoração. Tá acabando. Artes cênicas, rádio, software e música. Mas, cara, eu achei muito legal isso que você falou, Marília. E isso lembra a gente mesmo essa coisa de pensar novos modelos. Eles pensaram novos modelos de acordo com a demanda daquela época, a necessidade daquela uma demanda época. Econômica, né, muito grande, e se pensou no modelo que pudesse atender enfim, o que ocorria economicamente, né, na Inglaterra naquele momento, né, porque as grandes indústrias estavam falidas, e então eles precisavam fazer um crescimento econômico. Então, foi isso. Legal. Foi aí que tudo começou. E aí, mas a economia criativa seria... Economia criativa seria alguma coisa que o cara não estudou antes, se tem demanda, e aí ele pensou em algum projeto que ele acha que possa dar certo, e aí ele vai implementar. Seria mais ou menos uma coisa assim? Não tem a ver com conhecimento técnico, não tem a ver com conhecimento formal, tá? Tem a ver efetivamente com conhecimento de vivência, né? É por isso que se costuma dizer que a economia criativa é muito forte nas comunidades, né? As pessoas que moram em comunidades, basicamente, elas não têm conhecimento formal técnico, mas elas conhecem a realidade, porque elas vivem, né? Então, aprendem em cima da realidade que vive, né? Então, de fato, a economia criativa, ela não tem a ver com a pessoa ser, o que se diz, letrada, ou ter cursado um ensino superior disso ou daquilo, não tem a ver com isso. É por isso que é muito mais fácil você encarar isso como um paradigma de conhecimento aberto,
entendeu? Porque não é necessário que você seja expert tecnicamente, formalmente de conhecimento em algum assunto para entrar na economia criativa. Entendi. Daiane, você quer tentar ver se... Só um modelo de fazer a coisa, na verdade, né? A questão de você colocar, por exemplo, comparar com o curso de inglês, o modelo de ensino de um curso de inglês já é um modelo de economia tradicional, né? Onde existem profissionais aprimorados para isso e tudo mais. A gente fala de economia criativa, a gente está falando de uma outra categoria de conhecimento que às vezes não está dentro do modelo de economia tradicional, mas que ele pode ser passado adiante também tomando parte como modelo de economia, oferecendo esse conhecimento de outra forma, de forma remunerada, mas é um conhecimento que às vezes não está dentro do modelo de economia atual. Não tem uma escola, por exemplo, para ensinar como se faz, como se anda do jeito certo na rua. Mas é uma coisa que, de repente, é um conhecimento que alguém pode estar interessado e você cria pessoas ao redor que podem querer aprender isso. Exatamente. Tem duas questões, tanto isso que você comentou, quanto um dos pilares da economia criativa é você fazer alguma coisa de outras maneiras. É você colocar novos olhares, né, para fazer a mesma coisa, você dar novas soluções para o mesmo problema, tá? Então, por exemplo, falando em redesenho de processo mesmo, tá? Então, por exemplo, falando em sistema educacional, o próprio governo britânico, em 2012, no meio do ano, quando nós tivemos aqui no Rio a Rio+20, eles inauguraram no Complexo do Alemão uma ONG chamada EduCap, né? Uma ONG que iria fazer a formação, vamos dizer, de pessoas da comunidade nos mais diversos segmentos, seja a área técnica de informática, seja a área artística de música ou de teatro, enfim. Mas a ideia que o governo britânico teve não era de chamar professores para dar aulas para pessoas da comunidade, era de que pessoas da comunidade que tivessem o conhecimento, elas mesmas fizessem a capacitação dos seus pares, entendeu? Então, isso foi promovido pelo governo britânico aqui no Rio, né? Inclusive a ONG foi construída pelo governo britânico. Então, são vários paradigmas. E você sabe, conhece algum outro... Oi, pode falar. Pode completar, Marília, desculpa. Não. Você conhece algum modelo mais brasileiro que tenha sido aplicado aí no Rio ou em outro estado, Marília? Olha, tem várias coisas, assim. Eu, na verdade, estou envolvida em vários coletivos. Então, por exemplo, nós temos... Vocês conhecem o The Hub? Sim. Alô? Sim. O The Hub existe em São Paulo, existe em Curitiba, Belo Horizonte, acho que Goiânia, enfim, por aí. O The Hub veio aqui para o Rio, né, e veio com uma proposta de ser um hub, não apenas um espaço de coworking, mas um hub de projetos colaborativos dentro da economia criativa, tá? Acabou que por N trocentas razões acabou não dando certo, porque era um coletivo de 14 pessoas, que na verdade cada um tinha uma ideia um pouco diferente uns dos outros, e isso acabou não dando certo. Mas nós temos aqui no Rio, tem a própria benfeitoria, quando ela abriu, ela já abriu com a ideia de fazer o Rio Mais, e o Rio Mais demorou 2 anos para ser implementado, né? Foi aberto agora, foi inaugurado em abril, e é uma plataforma de projeto colaborativo dentro da economia criativa para espaços urbanos. Isso é uma coisa absolutamente sensacional, tá? E tem o Dhaval, não sei se vocês conhecem. O Dhaval é um indiano que mora aqui no Brasil há algum tempo, completamente apaixonado pelo Rio de Janeiro. Ele tem 25 anos
estudou em Harvard e resolveu escolher o Rio de Janeiro para fazer projetos colaborativos. Então, o Davo, ele já abriu 3 empresas, dentre elas uma empresa chamada Pipa, que é uma empresa desenvolvedora de projetos colaborativos dentro da economia criativa, com aspecto social. Tá? E é um cara incrível, acho que vocês podem procurá-lo pelo Facebook, Davo Shada. Se vocês pegarem pelo meu Facebook, vocês vão encontrar ele. Eu coloco o link depois, tá, no vídeo. Tá, beleza. Então, é isso. Tem N exemplos, assim, tem realmente um monte. Depois eu posso fazer uma lista, listá-los todos e colocar o link de internet e passar para vocês. Ah, legal, que no e-mail a gente divulga. Gente, o tema é enorme, né? Eu acho que com certeza nós vamos ter outras conversas em torno disso, porque tem muita dúvida. Nós mesmos, entre nós, temos muitas dúvidas. Esperamos aí ao longo dos próximos dias estar reunindo aí dúvidas do pessoal que acompanha também, e que a gente possa aí promover algum outros papos sobre o tema. O legal é que a economia criativa é algo que está crescendo no Brasil. O Brasil já está entre os maiores países, produtos é esquisito, mas enfim, países que atuam na economia criativa. Se eu não me engano, está em 5º, segundo uma pesquisa da Feijão, que eu vi hoje. Eu vou colocar no vídeo também o link. Então, com certeza é papo que Hangouts. Queria agradecer a participação da Marília. Marília, muito obrigada pela contribuição. Para quem está chegando aqui agora, ou ver o vídeo depois, a Marília Borges, ela é do Meridiano Digital. Procura lá no Facebook para conhecer um pouco mais do trabalho dela. Tivemos como convidado também o Anderson Costa, que é do Movebla, que é um hub que fala aí de trabalho móvel de coworking. E o coletivo que hoje está maior, recebeu a nossa nova membro, a San Shiraishi, né? Hoje não consegui falar. Dai, quer tentar falar um oizinho assim pra gente? Só para se despedir. Não consegui. Não conseguiu. Alguém gostaria de colocar alguma... Não foi a Daiane. Não sei que foi. Alguém gostaria de colocar alguma coisa antes de ser? Anderson, Marília. Ela falou que só está conseguindo escutar. Quem viu, ela disse que está conseguindo. Obrigada, Daiane. Anderson, Marília, vocês gostariam de colocar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Deixar 2 dicas de site para o pessoal visitar. 2 sites que eu visito bastante, assim, toda semana, que falam bastante de cases de economia criativa. Um deles é o springwise.com, spring de primavera, wise de sábio.com, springwise.com. É um blog que fala bastante de ideias empreendedoras e tal, e tem uns cases bem bacanas. E o outro é o Shareable, share de compartilhar, shareable.net. Depois eu posso mandar aí os links para vocês colocarem aí no chat. São 2 blogs bem bacanas para acompanhar bem esse cenário de economia criativa lá fora também. Isso foi não só Estados Unidos, mas mundo mesmo. Poxa, eu ia dar o Shareable como exemplo também. Mas realmente o Shareable é fantástico. Tem também, chama Al Jazeera, por incrível que pareça. É uma rádio e um blog. Não, é verdade, é uma rádio e um blog. Do mundo de lá, do lado muçulmano, mas tem grandes projetos, são projetos incríveis, porque lá, esquecendo o aspecto política, a demanda é muito grande por projetos sociais lá. Então, é bem interessante também, tá? E olha, agradeço a oportunidade de estar por aqui. Um abração para vocês. A gente agradece o papo, ter tirado as dúvidas, ter contado aí uns cases bem legais. E espero contar com vocês aí em outros papos, em outras conversas. Esperamos ver vocês aqui novamente. Valeu, obrigada. Opa! Ficou registrado, vocês viram, né? Ele disse que chamar. Vou separar esse parte do vídeo.
Ótimo. Bibiana? Não, acho que só me deu mais dúvida, mas isso é bom. Eu vou pesquisar mais sobre o Quando a gente não assunto. tem dúvida, a gente não aprende. Tem que ter dúvida. É a dúvida que nos move. Léo, você ficou muito quietinho hoje. A Marília dominou aqui o microfone e ficou difícil. Mas, Então tá. mais alguma pergunta, alguma dúvida? Busquem Eu conhecimento. acho que... Eu tô aqui só de espírito mesmo. A Daiane só tá de espírito. A Daiane. Ai, gente, que fofo. Gente, muito obrigada. Lembrando que o Papo Espalha acontece todas as terças-feiras, às 23 horas. E você pode conferir depois lá no canal. Curta a nossa página, facebook.com/Coletivo Espalhe, e acompanhe as conversas. Semana que vem, o papo é sobre mobilidade urbana. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Alô?